Eles Já perdeu mataram tempo. Jesus porque eles sabiam que ele era. E que se eles deixassem ele cumprir o que ele tinha que cumprir, eles perderiam a mamata deles. Exatamente. Então, o juízo sobre eles foi muito mais forte porque eles não eram ignorantes. Ó, só para começo de história, podia ter 2 sumos sacerdotes? Não. E eles nem Sabe? eram da linhagem de Arão. Era da linhagem de Exatamente, Roma. exatamente. Era tudo falso ali. Roma que decidia Certo? quem ia ser. Que Exatamente. Então, coincidência, né? De é, algumas coisas aí, né? por isso que a gente olha para o que veio antes, a Bíblia é Aham. cíclica, eu já vou explicar isso. Então, Deus faz tudo de maneira cíclica e de maneira didática. Está aqui, ó. Santas convocações são ensaios gerais. Então, você já sabe o dia e a hora, por quê? Você já sabe que vem durante a festa das trombetas. A gente esperando a última trombeta, cara. Aí tem a festa das trombetas. E a gente diz que não sei quando que ele vai vir. A festa das trombetas é para anunciar. Irmãos, eu estou acompanhando o calendário bíblico há muito tempo, então a gente vai do dia a dia, que nem agora, né? Teve a Páscoa, hoje é o terceiro dia, teve o Ano Novo, terceiro dia, os 12 primeiros dias corresponde à consagração dos 12 meses do ano. Então, se você for para números, você vai ver que cada tribo, cada líder da tribo de Israel trouxe uma oferta de consagração nos 12 dias antes da Páscoa. Então, o primeiro foi Judá, certo? O segundo, que foi hoje, dia 2, que foi ontem, né, que foi na viração do dia, Issacar. O terceiro vai ser, se eu não me engano, Zebulon. Cada dia está lá em número 7, se eu não me engano. Cada líder ofereceu uma oferta ao Senhor, representando as 12 tribos, os 12 meses, até chegar na Páscoa, no 14º dia. Olha só. E a gente acompanha daí tudo isso, certo? Agora, olha o que fala Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. A palavra para tempos aí, qual que é? Moed. Apontamento divino, agendamento divino. Então, está dizendo que o espírito do anticristo apareceria e trocaria o calendário, o agendamento divino, trocaria os sinais. Forte, hein? Fortíssimo. Então, não tem como a gente falar assim, eu não sabia. Agora você sabe, agora você é responsável por isso. Então, Certo? já tem acontecido, então, durante anos, então, muito tempo. Muito. Cara, quando você começa a entender isso... Ó, eu vou te falar uma coisa. Você conhece um cara chamado Isaac Newton? Com certeza, já ouvi falar nele. É muito Isaac famoso ele, Newton. né? Oh, Isaac Newton, quem que não conhece? Ele que veio com a lei da gravidade e tal, né? Aham. Esse cara, ele era cientista, matemático, físico. Se tinha alguém racional, era esse cara. Só que ele começou a estudar o Apocalipse de Daniel. Ele passou os últimos 30 anos da vida dele estudando o Apocalipse de Daniel. Inclusive, existe uma possibilidade dele ter sido, que muita gente fala que ele se matou. Uhum. Mas muito dos documentos dele, certo, sumiram. A única coisa que restou, que é público, ele escreveu um tratado sobre Daniel e o Apocalipse para o rei James, para o rei Tiago. E esse tratado eu tenho o PDF dele, inclusive, eu posso passar para os irmãos. E lá em 1800 bolinha, Isaac Newton já definiu, olha, algumas coisas. Ele falou assim, olha, a era messiânica. Ele falou assim, ó, provavelmente Israel volta a ser nação lá mais ou menos em 1948. É uma Nossa, sério? assertividade absurda. E ele acertou em cheio. Isso lá em 1800 bolinha. E aí outra coisa que ele fala assim, que pelos cálculos dele, a era messiânica começaria ali em torno de 2015. Mano, Nossa. um cara lá nos 1800 bolinha, físico, matemático, que ficou estudando 30 anos, tá falando coisas que nós cristãos devemos saber hoje. Em Então você começa a 2015 o falar assim, mundo mudou da mala d'água para o vinho. 2015, eu prego, antes de saber do Isaac Newton, eu já falava isso, a era messiânica, que é a última parte, né? Você teve a era dos judeus, você teve a era dos gentios, e agora você tem a era messiânica. Então, Aham. começou em 2015. Teve as tétrades, a gente vai se aprofundar agora, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Sim. Mas 2015 foi um divisor de águas para o mundo. Teve um eclipse, um super eclipse solar, teve 4 eclipses lunares durante as festas, Páscoa e Sucote, em 2 anos seguidos, 2014, 2015, eu estava em Jerusalém.
Então, 2015 foi um divisor de águas. Agora, o plano profético aí nas festas, para a gente começar a entender, Deus estabeleceu as 7 festas para serem comemoradas anualmente, para a gente como ensaios gerais, certo? Nós temos essas 7 festas que são Páscoa, que eu não falei aí, Páscoa, Pão Asmo, Primícias, Pentecostes, Yom Teruah, que é Festa das Trombetas, Yom Kippur, que é Dia dos Perdão, e Sukkot, que é Bodas do Cordeiro. Então, essas são as 7 festas. Nós temos as 3 primeiras festas que acontecem na primavera, que esse ano vai ser o nosso calendário, acho que, se eu não me engano, dia 12 de abril. Inclusive, a gente vai estar ministrando lá em Miami, durante a festa, né? Então, essas 3 primeiras festas acontecem no início da primavera, no início do ano. Pentecostes acontece 50 dias depois, tem a ver com o jubileu, que é quando desce o Espírito Santo, que é no verão, a parte mais quente do ano, né? Aí o fogo vem, certo? O fogo vem, ok? E depois, lá em setembro e outubro, nós temos Yom Teruah, que é a festa das trombetas, Kippur, que é dia da cobertura, a gente fala dia do perdão, e Sukkot, que é a Bodas do Cordeiro, que são as 3 festas que vão se cumprir na segunda vinda messiânica. As 4 primeiras se cumpriram na primeira vinda messiânica. Inclusive, literalmente, tá? Jesus cumpriu as 3 festas durante o acontecimento delas, e o Espírito Santo foi derramado durante a festa de Pentecostes. Está lá, Atos 1 e 2. Atos 1 e 2, literalmente na festa de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado. Então, ele cumpriu literalmente as 4 primeiras festas. Qual é a possibilidade de ele não cumprir as últimas 3, literalmente? Para mim é 100% de possibilidade. Então, você já sabe que ele vem entre setembro e outubro. Você já sabe que ele vem durante bodas do Cordeiro. Então, você já tem as bodas do Cordeiro. E se você estiver alinhado com o calendário bíblico, você vai saber. Porque o calendário bíblico, ele é lunar solar para que o dia não se distancie da estação. Então, nunca vai mudar, sempre vai ser no mesmo tempo. Isso é muito poderoso, certo? Vamos lá. Então, as festas bíblicas apontam para um casamento. Então, a última festa é as bodas do Cordeiro. O que acontece se o noivo e a noiva estiverem em horários diferentes? Aquilo que eu falei, né? Não tem como. Agora, veja lá uma coisa, gente. 2 Pedro 3,10 fala assim, ó, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí, Assis. Tá vendo? A Bíblia diz, virá como ladrão à noite. Agora vamos ler 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 4. Olha o que fala. Mas, irmãos, Paulo falando para os Tessalonicenses, mas, irmãos, acerca dos tempos e dos agendamentos divinos, vocês não necessitam de que eu vos escreva, porque vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, olha só, já não estão nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, sai aí, os sábios entenderão. E Paulo está afirmando, mas vocês, irmãos, nós estamos falando disso o tempo todo. É isso que ele fala em Tessalonicenses. Então, assim, se quer um texto escatológico forte, 1 e 2 Tessalonicenses.